nessa, gente. Tem uma pessoa que é uma formiguinha que ama um doce, é eu. E, em média, nós consumimos 18 colheres de sopa de açúcar por dia. O limite de consumo de açúcar recomendado pela Organização Mundial da Saúde é de 12 colheres. Mas será que vale a pena substituir o açúcar por adoçante? A gente confere agora. O pudim de encher os olhos e a boca d'água é feito com leite condensado zero açúcar. Esse é um dos poucos itens da panificadora que usa adoçante na receita. Normalmente um produto feito mais assim sem o açúcar mesmo, com um adoçante, ele é um outro processo de produção. E com isso faz com que ele diminua a validade dele. Então você tem que ter um foco de muito cliente sem açúcar, né? E não é o caso hoje. Então eu tenho 1 ou 2 produtos, né, que não vai o açúcar, mas a maioria meu vai o açúcar ou a frutose. Então que ele dá uma balanceada boa, mas adoçante mesmo, bem pouco. Entre os clientes na hora do café ou suco, por exemplo, a preferência dos pedidos também continua sendo pelo açúcar. A açúcar continua ganhando, tá? Depois, em segundo lugar, vem sem nada. Adoçante bem pouco, o consumo é bem pouco mesmo. Dizem por aí que de amarga basta a vida. Concordando ou não, o fato é que um docinho, vez ou outra, ajuda a alegrar o dia da gente. E aí, na hora de escolher como adoçar a sua realidade, você é do time açúcar ou adoçante? O açúcar é muito melhor. Para adoçar a vida, então, nem se fala. Vai purinho, sem açúcar e sem adoçante. Eu prefiro o sabor do açúcar mesmo, não gosto que o adoçante é meio amargo. Fomos consultar uma nutricionista para saber, afinal de contas, o que é mais saudável, açúcar ou adoçante? Segundo ela, com moderação, ambos podem ser consumidos no dia a dia. Sendo um adoçante natural ou uma quantidade moderada de açúcar ali, todos os dois em quantidades moderadas, sem problema nenhum de consumir aí 2, 3 vezes por semana, qualquer um dos dois. Mas fique atento, porque tem diferença entre os vários tipos de adoçantes. Aí os adoçantes que são produzidos no laboratório, eles podem deixar resíduos no metabolismo dele e aí causar nisso outros problemas futuramente, aí que muitos estudos mostram, né? Parkinson, Alzheimer, deficiências metabólicas, né? Aumento de insulina constante, porque como eu disse, o paladar é doce, o cérebro entende que vem açúcar, ele libera insulina, mas chega lá, não tem açúcar, não tem carboidrato. Ele acaba descompensando um pouquinho esse processo metabólico. Quando, na verdade, se eu fizer uso do xilitol, do eritritol, dos mais comuns aí, né, que é a estévia, e aí o estévia puro, esses adoçantes não vão me trazer problema, a não ser o excesso do estímulo doce. O açúcar também tem suas diferenças e uma dica importante na hora de escolher. Quanto mais fino e branquinho, pior é para a saúde. Quanto mais fino o pó, mais caloria eu tenho na mesma porção. Então, se eu estou falando em colheres de sopa de qualquer um dessas, cristal, açúcar de confeiteiro, açúcar refinado, eu tenho diferença calórica, tá? Mas a principal problema é a química usada no clareamento desse açúcar que vem da cana. Então, o açúcar demerara e o mascavo são os açúcares mais indicados. Agora, se eu estou falando de açúcar branco, aí o cristal seria o mais indicado, sempre em pequenas quantidades. Gente, importante ter esses cuidados aí para o consumo do doce, enfim, qualidade de vida. Eu brinquei até antes, né? Falei, eu amo doce, sobremesa, enfim, mas a gente tem que ter um pouquinho de cuidado ali e cuidar da saúde também e fazer esse equilíbrio como a nutricionista passou.